Boa noite, boa noite. Estamos hoje começando o nosso Vem Pra Aula com alguns minutinhos de atraso, mas estamos no ar, né? Ao vivo no Facebook, na página e no perfil, recebendo dois convidados ilustres, Ricardo Andres Roman Júnior, presidente da ABIH, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de São Paulo, começou sua gestão nesta entidade, importante entidade do trade turístico, do setor de hotelaria, aqui do nosso estado e do nosso país, agora em janeiro, que vem aqui para conversar com a gente, falar a respeito do setor, né, da retomada econômica do setor de hotelaria e do setor de turismo no estado de São Paulo, em particular aqui no Guarujá, e também o editor do Jornal de Guarujá, do Assunto Cidade, Valdir Dias, que está ali tentando colocar a conexão dele no ar. Nesse tempo de pandemia, né, a gente está com dificuldades, né, de fazer as conexões, sinal que cai, enfim. Mas estamos aí, e muitos assuntos para a gente falar. Queria, primeiramente, passar por vocês. Muito obrigado pela presença aqui, por compartilharem esse momento da vida de vocês com a gente, para poder passar informações. Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, Valdir. Obrigado pelo convite para participar dessa aula com você. Espero poder dar informações para que a gente possa tirar proveito dessa nossa aula aqui. Com certeza. O professor aqui é você, e também os professores são você e o Valdir. Eu sou o aluno hoje aqui, eu só vim aqui para aprender com vocês. E aí, Valdir, boa noite, tudo bem? Está conseguindo ouvir bem a gente aí? Estou conseguindo ouvir bem, sim. Eu peço desculpa que eu sou um dinossauro aqui na internet, talvez meu equipamento não esteja tão preparado, mas, antes de mais nada, boa noite, Ricardo, boa noite, Walter, e não fuja da sua responsabilidade, não, Walter, o professor é você. Nós somos alunos que voltamos para o banco escolar depois de 40 anos. Rapaz, você sabe, assim, só falando que eu tenho falado isso sempre aqui, né? A ideia do Vem Pra Aula foi, em função dessa pandemia, da gente ter que fazer o isolamento, o distanciamento social, trazer convidados para a gente poder debater vários temas, mas geralmente o que tem acontecido é exatamente isso que eu falei mesmo, são aulas que vocês estão dando, os convidados estão dando, né? Porque é tanto conhecimento, tanta capacidade, cada um na sua área, né? Tecnicamente, e eu recebi aqui, eu estava contabilizando, aí são quase 30 pessoas diferentes já, que passaram por esse espaço, né, falando de temas tão variados, e é impossível que a gente tenha tanto conhecimento, né? Eu estou aqui mais aprendendo, evidentemente, né, e com certeza, junto com todo mundo que tem acompanhado a gente aqui, aprendendo muito com vocês, né? E esse tema é um tema importantíssimo, porque a gente tem falado muito da pandemia, e o que me chamou a atenção, Valdir, por isso que eu pedi para você vir aqui, porque você é o cara da informação, né? Você é o homem da informação, toda semana editando jornal, colocando informações, e o Ricardo tem tido muitas reuniões. Essa semana eu tive a oportunidade de ser convidado para participar do webinar da ABIH, em que estavam presentes lá também o secretário estadual de turismo, falando das preparações para a retomada econômica na área do turismo. Caramba, gente, é importantíssimo para a cidade de Guarujá, afinal de contas nós temos dois motores na nossa economia, turismo e porto. Né? E me chama muito a atenção, porque a atividade turística em Guarujá ela está totalmente parada no período da pandemia, no período do isolamento, por uma necessidade aí da gente estar preservando vidas. A gente parou praticamente a atividade econômica da hotelaria, do turismo, perdão, e a hotelaria parou totalmente, né? Então, quando a gente conversa com os hoteleiros, dá uma dor no coração de perceber como as coisas estão, porque vem de cima para baixo, fecha o hotel, paralisa o hotel, e a gente estava falando isso, hotel parado tem custo, às vezes até maior do que quando ele está rodando com hóspede. E o custo dele é um custo econômico para manutenção, é um custo de tributos, de impostos que não param, e também é um custo do ponto de vista econômico e social, porque a gente está perdendo empregos, pessoas estão perdendo renda. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse perigo da doença. Então, nada melhor do que a gente trazer
o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de São Paulo, que também é empresário do setor de hotelaria, para a gente falar a respeito disso, né? Então, o convite foi para que o Valdir coordenasse essa nossa discussão. Eu queria passar a bola para você, Valdir, para contextualizar um pouco isso, né, das ações que estão sendo feitas aqui na cidade. Walter, eu te agradeço, claro, mais uma vez o convite, e já logo de cara, né, aproveitando o Ricardo, a presença do Ricardo, o conhecimento todo dele, o envolvimento na área, é possível avaliar, quantificar, nesses 3 meses, o quanto de prejuízo de indústria hoteleira, se possível, no Guarujá ou no âmbito nacional e até internacional, Ricardo, porque, como o Walter falou, o turismo foi paralisado, mas a indústria hoteleira foi paralisada, foi ao zero mesmo, né? Ao chão, né? É possível quantificar isso já? Olha, a CNC lançou uma pesquisa na semana passada, no começo dessa semana, aliás. Só o estado de São Paulo já perdeu 30 bi, a economia do turismo, né? 30 bi desde quando começou a pandemia. E isso representa em torno aí de 35% do total da perda do Brasil, porque o estado de São Paulo, ele economicamente, ele é o mais forte, né, do país, seguido pelo Rio de Janeiro. A hotelaria em si, a nossa estimativa, né, a previsão aproximadamente, diria assim, em torno de 250 milhões mês está perdendo no estado, tá? E assim, o nosso cenário, ele é triste mesmo, ele é, como não só da hotelaria, como de toda a economia, né? No Brasil e no mundo, né, Walter? A situação para todos está muito complicada. Agora, a nossa maior preocupação, além do momento atual, será a retomada, porque hoje você tem o governo, né, dentro do possível, está ajudando as empresas com essa medida 936, que é aquela medida da suspensão e da redução de jornada. Então, isso alivia um pouco o caixa das empresas, né? Agora, dinheiro não está chegando na ponta, não. Ele não chega para os empresários e para as empresas. Está difícil em relação a conseguir capital de giro, principalmente para o segmento de turismo. Os bancos privados não estão liberados, não estão liberando recursos, né? Então, a situação nossa é bem delicada, viu? Tem hoteleiro que mandou todo mundo embora, tem hotéis que não mandou ninguém embora e adotou aí, né, optou pela suspensão, esse plano do governo, que acaba ajudando, né, porque você suspende por 2 meses e é obrigado a manter o funcionário por mais 2 meses, né? Ô, Ricardo, em relação à ABIH, que é uma entidade, vamos dizer assim, é quase como se fosse um grande sindicato, né? Não é um sindicato, porque não tem essa função, mas organiza o setor, faz estudos, defende o funcionamento do setor, a competitividade, enfim. De janeiro para cá, quando você assumiu a BH São Paulo, o Guarujá passou por um momento bastante triste, né? Por conta daquelas chuvas, nós tivemos os desmoronamentos que acometeram aqui na cidade várias pessoas, né? Morreram cerca de quase 40 pessoas aqui no nosso município, muitos desabrigados. Isso afeta. O turismo é uma atividade difícil, né? Porque qualquer resfriado para o turismo vira uma pneumonia, né? E aí, na sequência, vem a pandemia. E, em meio a isso, e a gente passou por uma temporada, e a gente sabe, depois da temporada, na baixa temporada, a gente vive da sazonalidade turística, sempre tem uma queda na movimentação, que diminui também a entrada de recursos no setor. E aí veio a pandemia. E você estava comentando no
no webinar da BIH, sobre o cenário um pouco mais macro, né, ao longo do tempo. De 2015 para cá, o Brasil passou por uma grande recessão que fez com que a atividade turística e a atividade de hotelaria tivessem uma grande queda. E aí você estava contando que de 2015 a 2019, vocês estavam percebendo uma retomada econômica e agora estava começando a chegar no patamar de 2015 novamente. Aí vem essa pandemia e joga tudo lá embaixo. Qual é o grau de dificuldade, olhando para esse cenário, né, para reorganizar a atividade turística, para reorganizar o setor de hotelaria, em particular em Guarujá, onde a gente vê historicamente que a gente tem uma dificuldade também muito grande, e nesse contexto ainda tem um outro fenômeno, que é o fenômeno dessas locações, que são locações que não geram receita direta, né, nem de arrecadação para o município, tampouco geram empregos na cidade, enfim, elas acabam sendo boas para quem tem um imóvel que está lá parado, porque ele consegue fazer uma receita para pagar tributos atrasados e tal, mas é uma competição bastante complexa, né, para o setor de hotelaria no município. Isso, juntando tudo isso, o que dá? Qual é a conta disso daí? O resultado? Vamos lá. Primeiro você comparou a crise atual com a de 2015, conforme a gente conversou no webinar, né? Realmente, a crise de 2015 foi uma crise econômica. Só em 2019 que a hotelaria estava se recuperando, porque os hotéis eles demoram mesmo para se recuperar. A de hoje, a do Covid, nós temos duas crises em uma, que é a crise da saúde e a crise da economia. Então, isso, para nós, é bem pior do que a de 2015. Os hotéis estão fechados, né? Tá você está no ar sozinho aí agora. Ah, tá bom. Mas estamos juntos aqui. Você sumiu, aí eu falei, pronto, caiu. Então, ou seja, a crise essa crise aqui atual, a do Covid, ela vai demorar e muito para que os hotéis voltem aos patamares de 2019, né, pré-Covid. Não tem jeito, o governo vai ter que ajudar. Não adianta, as empresas não vão aguentar. O nosso maior problema é quando é a retomada. O maior problema das empresas não é hoje. Hoje, né, estamos aí, estamos esperando. Agora, quando acabar esses benefícios do governo, estou falando isso só para os hotéis, tá? E os hotéis tiverem que reabrir, hotel com uma ocupação abaixo de 30% não dá lucro, ele perde dinheiro. Então, você imagina a situação. Os hoteleiros já estão sem dinheiro. Já capital de giro do banco não chega. Vai ter que reabrir o hotel. Acabou o benefício do governo para pagar a conta de salário. Como é que o hoteleiro vai conseguir sobreviver? Não vai. Então, a nível nacional, as entidades já estão tratando disso com o governo para que ajudem os hotéis nesse sentido, né? Com relação ao Guarujá, eu diria que nós temos uma vantagem. Por quê? A expectativa nossa é que a primeira retomada seja o turismo regional. É o cara que vai pegar o carro dele e vai descer para o Guarujá, ou vai para Campos do Jordão, ou vai para o litoral norte. Então, essa é uma vantagem que o Guarujá tem. Eu diria até que o Guarujá é uma cidade antifrágil, né? Porque quando tem crises, as pessoas sempre vêm para o local mais perto, e o Guarujá é o local mais próximo, né? Enquanto tiver sol, enquanto não acabarem, né, com o sol, o Guarujá vai ter essa vantagem aí, porque está ao lado da maior capital da América do Sul, que é São Paulo, né? Então, essa retomada, para nós aqui, eu estou otimista com isso, com o Guarujá, né, especificamente. Agora, com relação ao aluguel de temporada, Walter, eu tenho um pensamento que ele é um pouco liberal em relação a esse tema. Eu entendo que a economia tem que girar. O aluguel de temporada está aí. Existe há mais de 100 anos que as pessoas alugam suas casas através de imobiliárias. Essas plataformas que vieram apenas aumentaram e aceleraram esse processo e organizaram uma coisa que já existia. Então, quando você pega um turista que aluga uma residência
o proprietário tem uma renda, então ele pode gastar aqui ou em outro lugar. E esse turista que fica nessa residência pode gastar no comércio local aqui. Precisa regulamentar? Precisa. Precisa pagar mais imposto? Precisa. Né? Aí é uma questão do governo. O proprietário ele já paga o imposto de renda dele, né? Que entra no aluguel do inquilinato. E o IPTU, né? Que aqui não é barato. E o IPTU. Claro que precisa normatizar, claro que precisa colocar uma certa ordem aí, mas tudo que é disruptivo, se você for reparar, beira a ilegalidade. Tudo que é novo, tudo que vem de novidade, ela beira, porque não tem legislação que cubra isso, né? E, Ricardo, em relação à questão da pandemia, você falou que nós vivemos aí a crise econômica, lá em 2015, vivemos uma recessão, a partir de lá, estamos nela ainda, né, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, surgem muitas oportunidades, né? No setor de hotelaria, o que você pode falar aqui para Guarujá? Por que a cidade não alavanca ainda mais? Porque a gente ainda tem espaço para a expansão da hotelaria por aqui. A gente lá atrás falava muito, né, discutia muito sobre a questão, por exemplo, do turismo de negócios, eventos de negócios. A pergunta ainda é se falta um centro de convenções em Guarujá? Ainda existe essa pergunta? Não sei se o Valdir quer completar essa questão. O Valdir tá dando para falar? Ele não tá travado. Tá travado ainda aí? Como é que tá? Tá. A minha conexão tá ruim, como eu falei antes, mas eu estou conseguindo acompanhar pelo Facebook. Estou conseguindo acompanhar todos vocês dois pelo Facebook. Inclusive a colocação anterior do Walter agora sobre essa questão. Podemos continuar normal. Vamos lá, Ricardo. Então, centro de convenções ainda é uma questão, ainda é um ponto importante para a retomada do turismo aqui? O Walter, sim, qualquer equipamento turístico que venha atrair o turista, né, tanto de lazer quanto o corporativo, é importante para a cidade. Tem o centro de convenções, tem o aeroporto, já ouviu-se falar de que ia montar um parque aqui de diversões. Tudo isso ajuda a movimentar o turismo, né? Agora, eu queria também dizer um pouco para vocês, que eu acho importante, as ações que a BIH fez, Walter, para esse momento que nós estamos passando, né? Se você me permite dizer que nós estamos em guerra, né? Então, nós somos soldados que estamos na trincheira, nos defendendo contra tudo isso que está aí passando na nossa economia, né? Nós conseguimos uma liminar para que os hotéis associados à BH não sofram corte de energia. Nós conseguimos um acordo com o PROCON para que o reembolso daqueles clientes que tinham reserva paga pudessem ser pagos de forma parcelada. Isso virou uma medida provisória, inclusive, do governo. Nós mandamos ofícios para todos os municípios do estado pedindo para que os prefeitos montassem um parcelamento para os impostos desse ano e lançassem algum desconto para os próximos anos no IPTU e no ISS, porque senão os hotéis não vão conseguir pagar e vão ficar inadimplentes. Fizemos gestão junto aos bancos públicos para que fosse viabilizado dinheiro para os hotéis, né, a capital de giro, apesar de que não está chegando. Tem até um grupo formado para entender por que não chega. Nós fizemos várias ações nesse sentido para que os hotéis possam ficar protegidos, né, nessa crise. Então, ou seja, agora montamos também todos os protocolos de saúde e de higiene que foram implantados pelo governo do estado. Isso foi feito junto com a iniciativa privada. Fizemos um acordo com o SENAC, que nos ajudou com o seu corpo docente a criar esses protocolos, no qual o estado implantou e já lançou aí. Isso serviu até de exemplo para o governo federal lançar aquele selo de sustentabilidade. Não sei se você ficou sabendo, o Ministério do Turismo lançou esse selo, né, dos hotéis.
e entre outras ações que nós fizemos. Agora nós estamos pensando um pouco também nessa retomada. Uma das ações que a gente vai fazer é assinar um termo de cooperação mútua, que você conhece bem esses termos, junto com algumas associações. Já estamos em conversações com a ABAV, que é a Associação Brasileira do Agente de Viagem, com a Viesp, que é do interior do estado, e com a Abrastoa. Vamos ver se a gente consegue firmar alguma parceria no sentido de montar pacotes e ajudar nesse início, né? Para que o turista paulistano ele frequente aqui a cidade do Guarujá e outros municípios também, né? Claro. E a gente tem muito um olhar para o social também, viu, Walter? Ajudamos a Prefeitura de São Paulo a montar um edital para que os hotéis pudessem receber moradores de rua. Por enquanto, apenas os idosos estão enquadrados nesse edital, né? Junto com o Fórum das Cidades, que é um fórum que cuida dos moradores de rua da cidade de São Paulo, né? Então, essas foram as principais ações que nós fizemos até hoje. Ô, Ricardo, essa questão eu ia te fazer duas perguntas, né? A primeira, se você tem alguma informação em relação à manutenção dos empregos aqui. É uma preocupação muito grande, né? Essas crises econômicas e, na sequência, a gente tem a questão de saúde pública, que é a pandemia, elas consomem muito, né, o emprego, mas o setor de turismo é um setor que depende muito de mão de obra, né? Um setor de serviços, atende a pessoas e precisa de pessoas para atender as pessoas, enfim. A disrupção tecnológica nesse segmento do turismo é mais difícil de acontecer. Ela tem também, mas é mais difícil. Queria te perguntar em relação aos empregos, né? Você tem uma ideia do que aconteceu com o setor de emprego aqui em Guarujá? Porque a gente vem acompanhando, CAGED, Ministério do Trabalho, então a gente vê que o Guarujá, ao longo dos últimos anos, com exceção agora de 2019 e esse começo de 2020 antes da pandemia, mas até 2018 a gente teve uma redução muito grande de postos de trabalho formais aqui na cidade. Mesmo no setor de turismo, de comércio, de serviços, né? Nos restaurantes e tal, a gente perdeu muito posto de trabalho de carteira assinada. No segmento de hotelaria, aqui no município, essa crise de 2015 em diante, você tem ideia de quantos empregos consumiu aqui? E se é possível pensar numa retomada disso em médio e longo prazo? Eu não tenho essas informações, Walter. Eu posso dar uma opinião minha, que eu acho que estava retomando, conforme a economia estava crescendo, os empregos estavam voltando, e agora, claro, com o Covid houve uma queda brutal, e claro, vai ter desemprego. O que vai segurar um pouco é essa medida 936, ela vai segurar o desemprego. Tenho alguns hotéis, eu conheço um hoteleiro, por exemplo, não vou citar nomes, mas que ele mandou todo mundo embora. Né? Ele fechou o hotel dele, falou, só vou abrir daqui 4, 5 meses, e mandou todo mundo embora. Os nossos hotéis, não. Nós não mandamos ninguém embora e entramos na medida na medida 936, né? Optamos por isso. Mesmo porque o nosso quadro, ele já estava enxuto, né? Porque a crise veio pós-verão. E no verão a gente contrata aquele contrato de trabalho, que dura 1 mês e meio, se eu não me engano, 45 mais 45, né? Isso deu justo, então... mas desemprego vai ter, Walter, isso não vai ter jeito. Você imagina, o turista, a cidade está fechada para receber turista, né, Walter? Aqui só vai melhorar quando abrir a cidade. E, claro, é compreensível isso, dá para entender. Não tem como... E é necessário, né? É necessário. É necessário, senão a gente não preserva vidas, né? Uma coisa importante, Ricardo... Só que eu preciso pontuar, viu, Walter? Eu preciso pontuar. Eu sou comerciante, sou empresário, a gente tem responsabilidades, temos... eu aqui emprego 100 famílias, tenho que cuidar deles, tá certo? Eu entendo que a ciência está mandando nesse momento, só que você tem a ciência de um lado e a economia do outro. Hoje a ciência está acima da economia, só que a economia vai chegar uma hora que vai colapsar. Vai colapsar? Eu fico imaginando os quiosques aqui da praia, os que vendem coco aqui, conheço vários aqui em frente ao hotel. Como é que essas pessoas estão sobrevivendo?
né? Não tinha que ter uma medida de Estado. Eu sei que você é liberal, evidentemente, né? Mas não tinha que ter uma medida de Estado nesse momento. O país é um país muito grande, a crise é no mundo inteiro. A gente está vendo economias liberais fazerem um cavalo de pau para salvarem, principalmente as famílias mais frágeis. Você, como empresário, está falando da dificuldade de ter acesso a crédito. Não deveria estar acontecendo isso agora. Não tem dinheiro. Você deveria estar, mas você deveria estar com facilidade de chegar no sistema financeiro que está fazendo a festa com essa crise, porque o sistema financeiro está fazendo a festa. A Bolsa de Valores voltou a 95 mil pontos e vai bater em 100 mil. Como é que o banco, como é que ele enxerga o setor do turismo? Você tem um grau de risco, tá? Então, o banco, na hora que você vai pedir dinheiro, ele olha lá, peraí, é turismo? Ixi, turismo. Esse aí vai dar calote. Não libera o dinheiro. Então, mas não era para isso que a função do Estado não é salvaguardar a sociedade? Eu não estou nem falando do empresário, porque até aqui nós não falamos da palavra lucro. Ela está fora da... Estou falando do banco privado, tá? Estou falando do banco privado. Mas, então, nós temos no Brasil bancos públicos importantes. Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, se você não tem... Então, quem tem conta lá está conseguindo pegar. Quem não tem conta lá não está conseguindo pegar, porque não consegue abrir a conta. Tem uma torneira fechada lá, então. Tem. Se você tem conta lá dentro, você consegue pegar esses recursos do governo. Se você não tem conta lá dentro, você vai ter muita dificuldade para abrir a conta. Estou tentando abrir conta aí há 2 meses. Não consegue. Primeiro, porque está todo mundo no home office. Segundo, porque a demanda é muito grande. Terceiro, porque eles não dão conta do recado, né? É complexo. Valdir? Ô, Walter, eu estou me sentindo eu tô me sentindo aquele aluno que senta lá no fundo da classe e fica atrapalhando a aula, sabe? Porque eu acabei entrando pelo celular aqui, ficou muito mais prático. Tá melhor mesmo, tá bom. Tá até mais bonito, viu? Eu estava acompanhando o raciocínio, continuei acompanhando pelo Facebook aqui do celular, e agora estava acompanhando o último raciocínio do Ricardo. E eles dão... Eu vi uma entrevista outro dia de um economista dando uma desculpa, não sei se é plausível, que os bancos não estão conseguindo liberar o dinheiro disponível por conta dos seus equipamentos obsoletos. Eu achei isso uma coisa tão esdrúxula, uma desculpa tão esdrúxula, assim como o Ricardo falou, será que os bancos não têm capacidade, o mesmo funcionário em home office, não tem capacidade para agilizar esses processos? Porque é como o Ricardo falou, o banqueiro olha para o turismo como uma coisa que só vai recuperar a capacidade financeira daqui a uns 2 anos, né? Que são as previsões, parece que mais otimistas, né? Diante dessa pandemia e do isolamento total. Os bancos privados não estão dando dinheiro, a não ser que você coloque sua casa como garantia, a casa do seu filho, algum imóvel seu como garantia, ou uma garantia real, né? Se não, esquece. Ô, Ricardo, o peso do IPTU em Guarujá. Terrível. Essa é uma discussão importante para a hotelaria. Terrível. Sim. Porque eu sempre pensei no imposto como algo necessário, óbvio, né? Se tem um estado, tem que ter um imposto. Não conheço nenhum país que tem estado. Aliás, não conheço nenhum lugar que não tem imposto. Nenhum, não existe, né? Não tem esse exemplo. Todos têm, de alguma maneira, em alguma medida. Ou então, é uma economia planificada, onde o Estado, onde não tem empresa privada, não tem lucro, e os exemplos que nós tivemos, né? E o Estado, ele fornece todos os serviços públicos e tal. Mas num país como o nosso, que é um país capitalista e que precisa arrecadar, o Estado não é o sócio majoritário dos negócios desse país, e em Guarujá, o IPTU não é um imposto muito ruim para o setor hoteleiro? A política tributária do IPTU, especificamente, não é uma política muito ruim, que impede, inclusive, novos investimentos na cidade? O Estado é sócio em 30% nas empresas, viu? Que é o que... Não, a gente também, viu? Do meu salário também, do Valdir. Do mais pobre é pior, hein? Quanto deve mais ser. Pobre, mais imposto paga. Você trabalha 4 meses ou 5 meses para pagar imposto e o resto vem para o bolso. É isso. E aí você do jornal também, viu? Do jornal também. E você não vê o retorno, né? Porque as escolas estão aí do jeito que estão, os hospitais também,
não tem UTI, né? Aí, enfim, aí a conversa é longe. Mas sim, o IPTU para nós aqui, ele é muito caro, né? Porque o Guarujá, até hoje, ainda é uma cidade sazonal, ainda é um balneário turístico. Nós ainda, por incrível que pareça, não conseguimos passar desta linha, digamos assim, né? Então, enquanto isso não mudar, nós teremos alta temporada e baixa temporada. Não adianta. E aí fica inviável você ter uma despesa fixa alta todo mês, né? E o IPTU aqui para a hotelaria, ele é pesado porque lá atrás fizeram alguma conta que aumentaram demais, né, o valor do IPTU. E os hotéis não conseguem pagar. Para você ter uma ideia, o IPTU para um hotel, eu vou fazer uma comparação com uma loja, tá? Ou com um restaurante, tá bom? Que eu acho que é mais parecido com hotelaria. Um restaurante de esquina, por exemplo, que tem lá suas 50 mesas, fatura a mesma coisa ou mais que um hotel, tá certo? Fatura lá seus 3, 4 milhões, 2 milhões, não sei, mas fatura mais que um hotel, ou igual. Só que ele tem lá 250 ou 300 metros quadrados de construção. O IPTU é por metro quadrado, né? Então, o restaurante ele é pequeno. Um hotel tem lá 1.000 metros, 2.000 metros, né? Depende do hotel, 3.000 metros quadrados. E fatura a mesma coisa que um restaurante. Então, o peso do IPTU para um hotel é muito maior, né? Nas contas lá, na despesa fixa dele, é muito maior do que para um restaurante. Significa em torno de 5 a 10% do custo fixo. É complicado, viu? É complicado. Por isso que aqui no Guarujá sempre teve uma isenção, né, a cada 5 anos para a hotelaria. Eu acho que isso pode voltar, mas de uma forma diferente, ainda mais agora, né? Eu acho que pode ser dado um desconto, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, para ajudar a hotelaria, ajudar a retomada da hotelaria. E você acha que isso está no horizonte de possibilidades? O momento pede isso, né? Agora não sei se a nossa prefeitura vai ter condições de suportar esse benefício para os hotéis, né? Aí é uma outra conversa. Nós queremos pagar IPTU, Walter. A gente quer acabar com a sazonalidade do município. O que a gente entende é que tem que ter um planejamento aqui a longo prazo para que possa atrair empresas para cá, para que o comércio possa ter vida própria o ano inteiro, igual é em Vicente de Carvalho. Apesar de que Vicente de Carvalho também sofre com a sazonalidade, porque no inverno, né, as pessoas que consomem lá ou não têm emprego ou diminui a renda, acabam não comprando no comércio lá, né? Enfim, vamos ver agora o aeroporto. Você sabe, não sei se você reparou, o aeroporto, nós assinamos com a Infraero. Então, isso eu vi, mas isso daí de 2006, 2007, na verdade, não sei se você se recorda, né, quando estava na bica de sair o aeroporto, em 2007, e aí a oposição, na época, e grandes lideranças de oposição, pessoas importantes da política da cidade, né, a própria ex-prefeita, na época, conseguiram inviabilizar a implantação do aeroporto, e desde aquele momento a gente sempre falava, né, que só sairia o aeroporto se fosse na mão do governo federal, né, se fosse para então, eu acho que agora essa é uma notícia boa, viu? Vamos ver. Valdir, vamos ver. Essa história do aeroporto, o que você pode falar? Você tem mais tempo de jornalismo e conhece melhor essa história do que a gente. O que você tem a dizer sobre isso? Tá sem microfone. Tá mudo. Tira o mudo. Aí. Não tá entrando, não, o som. Tá sem som. Porque o Valdir deve ter colocado, sei lá, uma centena de matérias sobre aeroporto, né? A gente ouve falar disso há décadas, né?
e já houve vários momentos em que os gestores do município de Guarujá falaram, olha, agora sai. E o engraçado, é sempre em ano de eleição. Não, mas primeira vez que eu vejo assinar com a Infraero, viu, Walter? Agora assinou. Eu não conheço o teor do acordo, mas conhecendo o atual prefeito, eu tenho certeza que vai ajudar a cidade. Tomara, né, Ricardo? A gente precisa, né? A cidade precisa, né? Precisa. O aeroporto não é um sonho, né? É uma expectativa por algo que pode ser transformador, né? Igual a ligação seca. Você falou muito, né? Nós falamos, né? Onde pousam os aviões, a cidade decola. A economia, né? Decola a economia da cidade, né? Eu queria te perguntar, agora indo para uma questão mais específica, do preparo para a retomada, eu ouvi o secretário de Turismo do Estado, falar de 3 momentos. Primeiro, a sobrevivência. Né? A gente precisa sobreviver, cuidar da vida das pessoas, e é isso que a gente está fazendo. Num segundo momento, a gente tem que se preocupar com a retomada, e num terceiro, a gente tem que ir para a briga, porque o turista ele vai estar com dinheiro no bolso para gastar, e ele vai escolher para onde ele vai. Para o Guarujá. Só porque é perto? Ele vai para cidades perto, ele vai de carro, ele não vai viajar de avião, ponto. E ele vai para um local onde ele se sente seguro. Né? Então, aonde que ele vai se sentir seguro? Nos hotéis. Por que nos hotéis? Porque os hotéis são obrigados a implantar os protocolos de segurança e de saúde, né? Impostos pelo governo. Cabe às prefeituras fiscalizar se os hotéis estão realmente adotando isso daí. Que, aliás, é de extrema importância, né? Que as prefeituras façam isso. Ricardo, vocês que elaboraram um estudo, quais são os protocolos que os hotéis vão seguir em relação, por exemplo, à limpeza dos apartamentos, a roupa de cama dos apartamentos, o contato com os funcionários dos hotéis, a alimentação? Vai dar muito trabalho para fazer isso, ou já era algo que os hotéis faziam para garantir essa qualidade? Trabalho não vai dar muito trabalho, né? Porque realmente é isso que você falou. Os hotéis, eles já faziam algumas delas. A limpeza dos quartos, por exemplo, ela só vai ser feita a cada 3 dias, né? Caso o mesmo hóspede fique no apartamento. Caso ele, por exemplo, na recepção, não pode ter aglomeração. Os móveis tem que ter 50% menos de móveis. Por enquanto, hoje, os hotéis que estão abertos no estado não pode servir buffet e nem o restaurante estar aberto, só room service, só alimentação dentro do quarto. Quando abrir, não vai poder aglomerar, vai ter que ter o distanciamento de 2 metros entre uma mesa e outra. Se encher, tem que fazer por horário. O buffet, se tiver buffet, tem que ser buffet invertido, vai ter uma pessoa te servindo, né? Todos os funcionários têm que ter os EPIs, que é máscara, avental, luva, todo esse tipo de equipamento. É por aí, é nessa linha. A tecnologia vai ajudar muito, por exemplo. Tem bastante novidade vindo por aí, para que o hóspede não tenha muito contato com o recepcionista, né? Enfim, são essas medidas básicas que estão no Plano São Paulo. E o Guarujá hoje está na fase laranja. Então, vamos torcer para que entre na fase amarela no dia 24 de junho, né? Essa fase laranja também a gente tem contestado bastante, né? Porque os números só aumentam, né? Isso aí eu não sei, isso aí eu não sei te falar, viu, Walter? Isso aí... Apesar de que tem um esforço muito grande, há de se reconhecer, para a ampliação da rede hospitalar do município, né? Pública, né? Número de leitos de UTI. Então, a gente tem que reconhecer isso, é um esforço que a cidade está fazendo através da administração municipal, e parece-me que, nesse momento, a questão está sob controle, mas a gente sempre teme que a doença, ela amplie, né? Amplie a quantidade de pessoas doentes, necessitando de internação. Então, está chamando muito a atenção isso, né?
Ô, Valdir, está conseguindo falar aí, não? Vim para o final da aula para responder a chamada, pelo menos, né? O Ricardo falou, eu estou tentando acompanhar, mas essa questão eu creio que era sobre isso que vocês falavam, sobre a questão de algum auxílio tributário do município para a rede hoteleira de Guarujá. Esse debate é inevitável que seja retomado, já foi alvo de muita polêmica na cidade, mas é inevitável que seja retomado agora, porque as previsões são pessimistas e a quantidade de empregos que se perde com esse fechamento, né, do setor de hotelaria é cruel, né, Walter? Ricardo. Sem dúvida nenhuma. Eu queria até aproveitar, porque tem o pessoal vai chegando, vai mandando mensagem, né? O Arrimad está mandando um boa noite para a gente aqui, boa noite a todos. A Alessandra Scalafobética, que é produtora cultural aqui no município também, está mandando um boa noite. A Elda, ela veio, mais no final, a gente vai falar um pouquinho dos acontecimentos do dia, né? E o impacto disso no momento do país, né? A Elda disse, tem que estar presente aqui, né? Está com presença na aula, viu, Elda? Está marcada a presença aqui para você. A Elizabeth Barbosa, a professora Elizabeth também, muito boa noite. Tem uma pergunta do professor Orlando Salles aqui. Gostaria de ouvi-los comentar sobre a importância do turismo histórico. Somos um município com uma história tão rica e não há uma sensibilidade em estruturar, desenvolver a cidade para esse e outros meios turísticos. O Valdir, quando você perguntou, e eu acho que é importante, que o Ricardo até comentou isso, né? Mas seria importante falar um pouco mais, porque não é só para a hotelaria, né? O IPTU é caro para todo mundo, né? Pensar numa isenção talvez não seja o melhor caminho, porque hoje não tem nem como justificar, do ponto de vista legal, você fazer isenção sem ter uma receita que venha de outro lugar. Então, para dar isenção para um segmento, você tem que aumentar o imposto para alguém. A conta ela tem que bater, você não pode diminuir a arrecadação. Se eu dou isenção para o hotel, eu tenho que tirar do bolso de alguém. Mas tem um mecanismo, Ricardo, não sei se você conhece, né, do IPTU progressivo. Tem o progressivo e tem o regressivo. Então, por exemplo, uma cidade como Guarujá, que tem no turismo uma das suas principais atividades, e como o seu depoimento, que é extremamente pertinente, relata que o peso desse imposto sobre uma atividade econômica, que é muito importante para a cidade, porque ela gera emprego, gera receita, e ela tem um potencial de gerar um outro imposto, que eu acho que é um imposto muito melhor. Nenhum imposto é bom, evidentemente, na cabeça do cidadão que paga, mas ele é um imposto mais justo, que é o ISS, é o Imposto sobre Serviço. Porque ele não é um imposto que está parado no imobilizado. O IPTU é o imposto do teu imóvel. Para você ter um bom hotel e potencializar a atividade, você tem que ter um imóvel muito grande, com espaço, com piscina, enfim. E aí o teu IPTU ele vai lá no céu, na estratosfera, fica caro demais. Enquanto há sazonalidade, você fica com a faca no pescoço, pagando imposto e diminuindo emprego, porque afeta ou não afeta? Você tem que diminuir emprego para pagar imposto. Não tem jeito. Além disso, tem o equipamento, né? Você não tem... O hotel vive de boas instalações. Então, se você não tem recurso financeiro, o hotel começa a ficar antigo. O hotel fica antigo, os clientes não vêm. O cliente não vindo, não vem o turista para o Guarujá, vai para outra cidade. É uma bola de neve, entendeu? Então, precisa repensar essa política tributária sobre os hotéis, né? Valdir, sobre turismo cultural, você que passa muito tempo lá na região de Cananéia, né? Ou Ilha Comprida, é isso, não? Tá me ouvindo aí, não? Ótimo. Eu acho que caiu a conexão dele. O Ricardo, sobre turismo cultural, a gente já comentou, você estava falando assim, você vai para qualquer lugar do mundo, né? Você falou, tem lá um pedaço de uma pedra antiga e os caras reconhecem a importância daquilo e se apropriam daquilo e transformam aquilo em produto turístico e vendem aquilo como produto turístico. E no Guarujá a gente tem tanto potencial e mal aproveitado, né? Tem mesmo, viu? Turismo é história, né? Uma coisa está ligada à outra.
Quem não quer conhecer o carro fúnebre do Santos Dumont? Quem não quer conhecer o Farol da Barra? Quem não quer conhecer o Forte dos Andradas? Quem não quer conhecer os pontos históricos que existem no Guarujá? Todos. É válido. E a maioria das pessoas nem sabe que isso existe aqui, né? O atual secretário de Cultura é o Marcelo Nicolau, né? Ele tem feito um bom trabalho em relação a isso. Agora, é um trabalho constante, viu, Walter? Tá sempre trabalhando em cima disso. Pode melhorar? Claro, tudo pode melhorar e sempre pode melhorar. A cidade hoje, ela está bem iluminada, né? Parece brincadeira a gente falar isso de boca cheia, porque o mínimo que a gente tem que ter é uma cidade iluminada, né? É uma orla da praia. É o mínimo, né? A orla está... Tô falando da orla. Tô falando da orla. E não vamos esquecer que é também uma política de aumento, né? Aumentou mais de 100% a taxa de iluminação no município, né? Que é uma contribuição, na verdade, não é uma taxa, não é um imposto, né? Mas aumentou mais de 100%. Era óbvio que tinha que entregar isso para a sociedade, né? A gente tem uns serviços públicos muito caros aqui, né? Coleta de lixo, tapa-buraco, iluminação pública. O dinheiro público, o orçamento do Guarujá, Ricardo, 52º do país. Não é baixo, é alto. Mas a maioria está tomado já, né? A maioria já é comprometida. Eu não tenho muito conhecimento. Caros, né? Os contratos são muito caros. A gente precisa olhar para esse orçamento com outro olhar, né? Assim, com outra visão, né? Pôr o orçamento a serviço da sociedade mesmo. A atividade turística que é tão relevante. Aí entra o Guarujá 2034. Exatamente. Então, vou deixar essa pergunta para o Valdir. Ele conhece melhor do que eu esse assunto. O Walter, está dando para ouvir agora? Bem. Você tinha feito uma colocação sobre o aeroporto, né? Não deu tempo de eu não conseguir responder, mas me parece que o contrato com a Infraero é tão proveitoso e tão mais ágil para a implantação do aeroporto, pelo que eu entendi na apresentação dos dirigentes da Infraero naquele sábado no Casa Grande, que eu fiquei perguntando por que, até questionei várias vezes lá alguns dos secretários do setor, inclusive, por que o município nunca fez isso antes, o contrato com a Infraero, que é um custo baixo, um contrato, segundo me informaram, de 2 milhões e pouco, uma despesa que o município terá de 2 milhões e pouco para a implantação do aeroporto. De fato, retomada da economia, nada melhor para o Guarujá do que finalmente decolar o aeroporto, né? Você perguntou quantas manchetes eu fiz sobre o aeroporto, eu mesmo já perdi a conta. E a gente espera mesmo, de fato, que isso aconteça. E nada melhor para o projeto Guarujá 2034 do que o aeroporto decolar, usando as palavras do próprio Ricardo, né? Ricardo, o que é o projeto Guarujá 2034? É o seguinte, é um conselho formado pela sociedade civil organizada, junto com a prefeitura, né, com o poder público. Ele é basicamente o seguinte: as prefeituras no Brasil, né, elas trabalham muito olhando no retrovisor, resolvendo problemas do passado, apagando o incêndio, e não conseguem olhar para frente. Então, esse conselho vai fazer isso, está olhando para frente, está planejando a cidade como nós, munícipes, que somos os patronos da cidade, queremos que ela seja, né? Nós queremos uma cidade assim. Então, esse conselho, que vai ter poder de lei, vai ser uma lei que vai ser votada lá na Câmara dos Vereadores. O Walter, o prefeito, está apoiando a nossa iniciativa, gostou da ideia, vai levar isso à frente este ano ainda. Para as próximas eleições, não vai dar tempo, por conta do Covid, a economia parou, todo mundo parou, não vai dar tempo, mas na outra eleição, daqui 4 anos, os prefeitos, os candidatos a prefeitos, eles irão receber da mão desse conselho a proposta de como é que nós queremos que a cidade, né, seja até 2040, 2050, né? A gente vai pensar nisso.
O próprio Walter agora, o próprio prefeito que for reeleito agora, ele já vai receber isso em mãos. Isso já vai estar pronto. Você já está antecipando o resultado da eleição ou está dizendo que pode ser um Walter? Estou dizendo que pode ser um Walter, um prefeito, mas... Tem dois Walter, né? Tem dois Walter. Não, tem dois Walter, é verdade. É verdade, tem dois Walter. Então, assim, então, ou seja, esse conselho, ele tá é pesquisa em cima de pesquisa, perguntas, aonde que a gente quer como é que a gente quer que o saneamento básico esteja, a educação, o turismo. Por exemplo, aqui no Guarujá, você é obrigado a ter garagem para construir um prédio, né? E hoje em dia não se faz mais prédio com garagem, né? As cidades modernas do mundo já não têm, então teria que mudar a legislação. Então, são coisas que emperram, inclusive, o desenvolvimento da cidade, né? E isso é formado pela sociedade, Walter. Nós começamos isso, vieram com essa ideia, nós começamos, estamos implantando, estamos agregando valor a isso, enfim, nós esperamos que com isso não tem só no Guarujá, né? Tem várias cidades que já fazem isso. Eu acho que isso vai ajudar muito a cidade. Né? Isso não é o básico de um processo eleitoral, por exemplo, de fazer um planejamento de futuro para a cidade? Não, porque... Um diretor, por exemplo... Quando você assumiu, vou te dar um exemplo. Quando você assumiu a Secretaria de Turismo, como é que ela estava? Ela não tinha, mas nós deixamos um plano. Com o conselho... E o que assumiu fala que não tinha. Com o conselho... Isso é da política. Não. Mas eu tenho como provar que eu deixei, porque eu tenho os documentos entregues. Mas com o conselho não vai... na minha frente que não receberam. Não, mas isso não vai existir mais, Walter. Isso vai acabar. Não, isso não importa o partido político. Não importa o partido político que assuma. A sociedade vai deixar claro o que ela quer, vai ter um plano lá. A sociedade tem que tomar parte, né? É dela que tem que nascer isso, né? E é essa ideia. Quanto mais gente estiver envolvida, para nós é melhor, entende? E é essa a ideia. E hoje, como é que está? O que é? Uma ONG? É uma associação? Não, vai ser um conselho. Vai ser um conselho, vai ser uma associação. Se eu não me engano, é uma associação. Não tenho muita certeza, não estou lembrado. Se faz lei, se for um conselho legal... Foi montado um núcleo duro, porque precisa de dinheiro, então, para colocar a máquina para funcionar, né? Nós contratamos profissionais que vão fazer a gestão para nós. E também, para esse conselho continuar funcionando, também vamos precisar de recurso. Porque é uma gestão profissional que está vindo aí, Walter. E de onde vai estar isso? Que vai estar à disposição. Hoje está vindo da iniciativa privada. Então, não é errado pensar que, nesse momento, é um conselho mais da iniciativa privada do que da sociedade como um todo. Não, por exemplo, tem gente... Não. Por dinheiro num negócio desse? Tem gente pondo dinheiro, tem CPF pondo dinheiro. Tem. O som já sumiu de novo. As entidades estão colocando dinheiro, algumas empresas estão pondo dinheiro e alguns CPFs também estão pondo dinheiro. Mas são CPFs que têm um poder aquisitivo, eu digo assim, não, Walter. Associações de moradores, a comunidade, onde entra a questão... Vai entrar, isso tudo vai entrar. Na hora certa, isso tudo vai entrar. Está entrando devagarzinho, né? Está entrando. Na hora certa, isso tudo vai acontecer. Todos serão ouvidos, todos irão opinar. Existe uma metodologia que já que funciona, no qual você pede lá a opinião da sociedade, o que vai, o que não vai, e a gente junta tudo isso e apresenta para o governo. O governo implanta isso e a gente acompanha. E vai estar sempre acompanhando. Isso não é fez uma vez e tchau. Não, vai estar sempre acompanhando. Tá? Porque a gente tem muitos conselhos, né? O problema é que os conselhos, eles apitam quase nada, né? Esse aí tem um compromisso do prefeito de seguir o que está lá. Tem um compromisso, tem tudo. Então, tem um projeto de lei que está ainda, nós terminamos ele agora, a gente vai agora vai agora encaminhar para o prefeito, para ele poder encaminhar para a Câmara dos Vereadores.
Isso é uma coisa bem bacana. Já existe, Maringá já faz, tem algumas cidades que já fazem isso como exemplo, entende? Como bons exemplos. Entendeu? Entendi. Valdir, comentários? Posso? Pitaco, posso? Pode, claro. O Ricardo falou muito bem. Tem várias cidades no Brasil inteiro, tem vários exemplos de cidades que olharam para frente e hoje estão, graças a Deus, colhendo os frutos por causa disso. E tem experiências até legais. Por exemplo, existem planos quinquenais, o plano plurianual, que é a legislação federal. O problema é cumprir, né? O problema é os próximos gestores que entrarem no governo saberem que aquilo é para ser cumprido, né? Não é uma brincadeira, não é um arranjo ali entre empresários, entre uma classe política, entre um grupo político ou outro. É uma coisa para a cidade, é uma coisa para os filhos deles próprios, né? Dos políticos que se elegem nas... É isso mesmo. Não, assim, todo mundo que quer o bem de uma cidade, torce para que isso dê certo. Valdir, é fundamental que a gente tenha um olhar para a cidade que seja um olhar tridimensional, né? É o poder público, a classe política tem um papel importante e numa democracia como a nossa, a gente elege os governantes, os legisladores, né? Nós elegemos as pessoas com o nosso voto. O olhar da sociedade. E aí a sociedade ela precisa compreender que ela tem que ter um papel de participação efetiva, não é só ir lá e votar, né? É votar e vigiar, tem que ir lá, tem que votar, tem que acompanhar, tem que se mobilizar, tem que se organizar, tem que cobrar, não é só votar e virar as costas, né? E tem a iniciativa privada. Nosso país é um país capitalista, as pessoas montam seus negócios com um propósito, né, tem a sua finalidade, os negócios, e evidentemente o motor da economia depende do investimento privado, a gente não tem uma capacidade de investimento público para tudo. A questão é a seguinte, o que me chama a atenção num movimento como esse, nasce numa visão de futuro a partir de um grupo de pessoas, e aí a gente não vê essa sociedade que está lá embaixo, na pirâmide, vamos dizer assim, né? Você tem a base da pirâmide, ela não está participando desse processo ainda. Tem representante, viu? Tem representantes, viu? Mas é importante que tenha mesmo, Ricardo. Eles têm que, inclusive, levar isso para as comunidades, têm que participar, porque senão fica uma coisa do empresariado com a classe política excluindo o povo dessa história. Mas essa visão, ela não procede não, Walter. Não é uma coisa dos empresários, inclusive a gente tinha essa preocupação, tanto que o núcleo duro tem gente da sociedade civil organizada de todos os lados, né? Claro, estamos começando, claro, temos que melhorar, né? Claro, precisamos ainda aprender como implantar isso, né? Tudo que você está falando está coberto de razão. Não pode ser uma coisa só de um grupo, tem que ser a sociedade num todo, né? Tem que ter esse olhar, né? Na educação, no social, no turismo, no porto, no transporte, tudo isso daí está sendo levado em consideração. Claro, repito para você, precisa melhorar? Precisa. Vai melhorar? Vai. Né? O importante é começar, e isso já foi feito. O mais difícil, Walter, foi começar, né? Porque não é barato, está custando mais de 70 mil reais para nós, implantar isso daí. Conseguimos dividir com bastante gente, tem em torno de umas 50 pessoas ajudando, além de entidades e empresas, né? Poucas empresas, mais entidades que estão ajudando a gente nesse negócio. E a ideia é ir agregando. O tempo vai passando, a gente vai agregando, né? Eu vejo isso. É um movimento importantíssimo, que tem que ter mais visibilidade, porque se a gente está falando do futuro de Guarujá, eu vejo como solução para essa cidade uma maior participação da sociedade civil organizada na decisão, com poder de decisão. Eu não estou falando aqui de tirar o poder de prefeito, de vereadores, não é nada disso. Não, nada mas disso. É de a sociedade organizada ter mais voz. Sim. Porque
Infelizmente, a gente sabe que não tem. É uma briga, né? É planejar a cidade. A voz nesse conselho é planejar. A gente vai planejar a cidade de como que nós, da sociedade, queremos que o Guarujá esteja lá em 2030, 2040. O que nós... Por exemplo, a questão, por exemplo, que o Valdir falou do aeroporto. Eu recordo como hoje, a Infraero, Valdir, era a única opção para o aeroporto, desde sempre. Sempre foi. Mas sempre foi. Mas por que os prefeitos, isso desde lá atrás até agora, sempre insistiram em um outro modelo? Porque eles queriam implantar um aeroporto municipal, para ter um poder sobre a gestão do aeroporto muito maior do que terão caso venha um órgão federal, que é uma autarquia, né, uma empresa pública, vamos dizer assim, que é a Infraero, que estão inclusive querendo privatizá-la, né, mas que tem uma possibilidade óbvia, já administra tantos aeroportos, os maiores aeroportos do Brasil estão sob gestão da Infraero. Então é evidente, não tinha nem o que pensar, qualquer um, se pusesse na mão do Ricardo a decisão, com certeza ele colocaria na mão da Infraero, é ou não é? Opa, faz tempo. E, Walter, é assim, isso aí não tenha dúvida, né? E os últimos acontecimentos, né, o deslizamento lá, a chuva que deu aqui, e depois o Covid, atrapalhou um pouco, quase que a gente adia o projeto para o ano que vem. Mas mesmo com todos esses problemas, nós, né, não, vamos fazer, o núcleo duro foi lá, não, já está uma boa parte pronta, ok, não vamos conseguir reunir os candidatos a prefeito, tudo bem, mas vamos fazer o conselho, vamos apresentar um estudo aqui, uma proposta e vamos fazer o negócio acontecer. Agora é a hora, principalmente porque o atual prefeito está apoiando essa iniciativa, entende? Então a gente quer, a gente vai fazer, já decidimos, já vamos fazer, tem que sair, e aí o ano que vem a gente, né, aí mais calma, reúne melhor, ajusta o plano, enfim, aí é a vida que segue, né? Ricardo, Ricardo, eu admiro, logicamente, logo o trabalho que você está fazendo, o grupo está fazendo com relação a esse planejamento, acho que a palavra-chave é essa mesmo. Também vejo nas palavras do Walter uma necessidade, que é envolver cada vez mais a comunidade. E aqui não vai nenhuma cobrança, nem de maneira alguma crítica, na verdade vai uma predisposição de pessoas que pensam a cidade como você pensa no seu ramo, eu também penso no meu e o Walter pensa no dele, vai até uma predisposição aí para estar junto nessa cruzada. Logicamente, talvez a gente não viva até 2034, mas todos nós temos o mesmo objetivo, que é deixar uma cidade melhor para os filhos da gente. Então, vai aqui uma predisposição, inclusive do jornal e qualquer atividade minha, e tenho certeza que de vários segmentos da sociedade para colaborar nesse sentido e fazer essa cidade que a gente tanto sonha. Bacana, é muito importante ter a imprensa ao nosso lado, viu, Valdir? A gente já até discutiu esse assunto aí. Depois pega os meus contatos com o Walter, me passa os seus contatos e vamos trocar figurinha. É muito importante sim, viu? Ter a imprensa envolvida nisso daí. Muito bem. Olha que coisa interessante. Pode contar conosco sempre. Essas redes são importantíssimas, né? A gente tem que pensar a cidade para além da questão política. Enquanto a cidade ficar nessa mesquinhez da politicagem que a gente tem aqui, a gente não vai avançar. E o personalismo também tem que ser superado, né? Para além de nomes, né? A gente tem que pensar a cidade num planejamento sério. É inadmissível uma cidade como Guarujá, como você falou, de belezas naturais tão relevantes, com patrimônio cultural tão mal explorado, ainda ter quase 40% das habitações sem saneamento básico. É triste. Sendo um dos maiores orçamentos do Brasil. Né? Não dá para. Não é só triste, né, Ricardo? É inadmissível, né? É triste. Vamos pensar. Com certeza. Isso aí tem que acabar. Isso aí vai acabar. Ou então ter gente vivendo em áreas de risco como a gente tem, na quantidade que tem. Isso aí vai ter que acabar. Isso tudo aí, essas coisas todas que são básicas, elas vão ter que acabar, Walter. A gente não pode mais deixar do jeito que está. Não dá mais.
E só vai se resolver esse tipo de problema, que é um problema estrutural gravíssimo, e que demanda uma iniciativa, como eu sempre falo, né, multidimensional. Não vai resolver só o poder público municipal, isso vai exigir investimento do governo do Estado, investimento do governo federal. A gente sabe que o Estado brasileiro está passando por dificuldades, das grandes empresas que nós temos atuando aqui. 40% da produção brasileira que viaja de container passa pelo Guarujá, pelo porto de Guarujá. Né? Quer dizer, a gente tem que transformar essa oportunidade em uma condição de desenvolvimento. Não dá para Guarujá, do tamanho que é, com o potencial que tem, seguir com os problemas estruturais que tem, que apresenta até hoje. Né? Então isso o Conselho também vai poder ajudar. Como? Com contatos, com relacionamento, com apoios, com tudo que pode imaginar. Então você vai ter a sociedade ajudando a própria prefeitura a fazer uma gestão melhor, né? E bem planejada, entende? Eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. A gente está aí com praticamente 1h07 de bate-papo, foi muito prazeroso, muitos temas, né? Eu espero que dê tudo certo. Até antes de terminar, queria passar a palavra para o Valdir, ver se tem alguma outra questão relevante que ele tenha levantado para aproveitar a tua presença aqui, Ricardo, para responder. Ele está no mudo. Tem que... Tá sem som lá, né? Tá sem som. Então, vamos lá, vamos fazer as considerações finais, Ricardo? É uma pena, viu, Valdir? Vamos ver se a gente conversa mais. Não, o Valdir é um cara... Eu sei, com isso ele tinha cabelo, pô. E eu também. Você também, né? Vocês estão bem aí, né? Eu não consigo cortar o cabelo, cara, por causa do isolamento, tenho medo de ir no... Tá ficando branco, né? Acabou a tinta aí para pintar, Walter? Como é que é? Eu pintei, mas antes da quarentena. Você já reparou que tem um monte de gente aparecendo com cabelo branco por aí, não? Diz que a grande revolução vai ser das mulheres, viu, nessa pandemia. Porque não pode ir no barbeiro, não pode ir no cabeleireiro, não pode fazer a mão, não pode fazer a unha. Ai, meu Deus do céu. Então, Ricardo, vamos para as considerações finais. De tudo que a gente falou aqui, é importante a gente tirar uma mensagem de esperança, né? Você, então, acredita que essa retomada, ela coloca Guarujá numa posição de vantagem, vamos dizer assim, né? A retomada, ela passa por aqui. São estudos já feitos, né, no mundo inteiro, inclusive, que comprovam que a primeira retomada é o turismo regional. E a mensagem que eu queria passar para todos é solidariedade, que é o que eu acho que nós precisamos ter. Vamos consumir do mercado local, vamos consumir produtos do Guarujá, vamos consumir dos restaurantes, vamos usar... ajudar o próximo que está precisando, né? Então eu acho que esse momento pede isso, pede calma, pede preservação na saúde e apoio às comunidades locais. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer nesse momento. E para os empresários, cuidem do seu caixa, como nunca, cuidem dos seus clientes e pensem em outras receitas alternativas. Porque quando a crise passar, esse empresário que fez essa lição de casa vai sair mais forte dela. Muito bem. Está conseguindo falar, Valdir? Eu acho que sim. Eu penso igual o Ricardo, essa pandemia e o isolamento trouxeram a necessidade de se avaliar novas alternativas de negócios, né? Então, eu deixo a mesma mensagem que o Ricardo deixou de solidariedade e também de empatia. A gente tem uma oportunidade de rever aí tudo que aconteceu aí ao longo dos últimos tempos e rever aquilo que a gente está fazendo de bem, aquilo que a gente não está fazendo de bem. Então, qualquer coisa que melhore a vida nesse sentido, seja bom.
Eu só espero que a minha atividade jornalística não precise passar por questões tecnológicas, que nem essa aula virtual, por exemplo, porque senão eu vou precisar trocar todo o meu equipamento aqui para poder fazer poder sobreviver nesse futuro próximo. Mas foi muito legal a aula, embora eu tenha ficado lá no fundo e quase não tenha participado muito. Mas você vê que a tecnologia, ela deixa a gente na mão, né? Às vezes aconteceu aqui de cair o sinal da internet e não ter condição de fazer. Mas eu vi isso acontecer em várias situações, até com webinars grandes, assim, mais de 100 pessoas participando e de cair link. Aquele webinar que você participou, no qual eu era debatedor, o Zoom não entrou, eu fiz ele pelo meu iPhone, pelo telefone, pelo smartphone, você acredita? Então, eu estou aqui cheio de tecnologia também, cara. Tem horas que eu não escuto mais vocês, mas eu não sei se estão me ouvindo. Mas é muito legal. Eu comecei a fazer jornalismo com uma máquina de linotipo, né? Então, já estou me sentindo avançado demais até. Olha quem veio aqui falar Quem é essa princesa? Essa é a minha pequena, Maria Tereza. Então. Oi, Maria Tereza, tudo bem? Dá tchau lá pro tio. Tchau. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora ela vai ler a historinha dela e descansar. Muito bem. Eu queria te agradecer, Valdir, te agradecer também, Ricardo, por terem participado aqui do Vem para a Aula, e dizer, né, que o momento pede que a gente tenha, assim, muito cuidado com a nossa própria saúde, né, com a saúde das pessoas que nos cercam. Eu tenho andado aí pela cidade muito raramente, saído muito pouco, né, mas nas poucas vezes que eu tenho circulado, eu tenho visto muita gente na rua sem máscara, despreocupada com a questão mesmo da circulação, do vírus e tal, e é bom que as pessoas levem isso muito a sério, até para que esse dilema que você falou, que na minha opinião é um dilema muito falso, né, entre vida e economia, né, não tem dilema, primeiro é a vida, depois a gente salva a economia. Seria muito bom que a gente não tivesse uma pandemia para nos confrontar com esse tema, né, com essa questão. Ninguém queria estar vivendo isso, né? Mas a gente está passando por isso e tem que tirar disso o melhor, né? As melhores práticas. O empresariado sofre muito no Brasil, eu sei disso, principalmente o pequeno e o médio, né? Porque os grandes, eles têm de onde tirar, eles vão para o mercado, eles se capitalizam com mais facilidade, mas o pequeno e o médio empresários aqui no Brasil são realmente batalhadores, sofredores, né? E o trabalhador, infelizmente, né, que é a ponta do martelo bate na cabeça do prego, né? Então, a cabeça do prego é a cabeça do trabalhador. Quem mais está tomando porrada hoje é o trabalhador, né? Essa é a grande dificuldade. Mas é importante que a gente olhe para a retomada, e que seja uma retomada organizada, que a gente consiga trazer o turismo de volta para a cidade, mas que a gente não tenha uma segunda onda de contágio, que a gente não viva um problema de crise sanitária lá na frente, né, que as pessoas não venham para cá e não se contaminem, porque a gente sabe muito bem, né? É um turista que é assaltado na praia, toma um tiro, ou é uma epidemia de virose na época da temporada, né? Ou é a contaminação da água da areia da praia ou da água do mar, enfim, tudo é motivo para a gente perder. Então, que a gente saia da maneira correta, com as atitudes corretas, do jeito certo. Não adianta pressionar, porque se a gente pressionar, não vai dar certo. Eu penso, por exemplo, no meu segmento, que é aula, né? Voltar para a sala de aula. Como é que a gente vai voltar para a sala de aula nesse momento? Estou preocupado com isso, né? As medidas que os governos precisam tomar para poder definir, né, como é que vai ser a volta às aulas, tem que olhar um pouco para o que está acontecendo lá fora, tem que ver os exemplos de outros países. Eu sei que você, no ramo da hotelaria, está vendo o que está acontecendo lá fora, né, vocês estão se preparando para lidar com isso, né, e que isso aconteça também com o cidadão, né,
Porque eu tenho, como eu te falei, repetindo, as pessoas precisam contribuir. Eu contei, andando na orla da praia, eu estava passando de carro pela orla, Ricardo, e eu contei 100 pessoas, das que eu contei, né? Eu falei, vou contar 100 pessoas, aleatório, uma estatística aleatória. De 100 pessoas, metade estava sem máscara na rua. Aí não tem jeito, né? Aí não adianta o Ricardo se esforçar, não adianta o prefeito se esforçar, aí o cidadão precisa fazer a parte dele também. Né? Verdade. É isso. Valdir, obrigado. Ricardo, tuas considerações finais aí? Quer falar mais alguma coisa? Não? Sim, continuo na solidariedade e na união, né, Walter? Eu acho que também a gente tem que se unir, se ajudar um ao outro, que isso vai passar. E vamos sair mais fortes ainda, se Deus quiser, da crise. Valdir? Parabéns, Walter, pelo trabalho, pelas aulas, aulas virtuais que você tem feito. Parabéns, Ricardo, também pela atividade empresarial. Conheci seu pai, toda a luta que ele teve aí com o segmento hoteleiro. E quero, mais uma vez, aqui reforçar que pelo menos a imprensa séria dessa cidade está à disposição aí para tanto os planos empresariais quanto os planos políticos, para as questões de educação, saúde, para a discussão dos temas mais importantes da cidade de uma maneira séria e responsável. E parabéns e obrigado pela oportunidade, Walter. Mais uma vez, desculpa pelas minhas falhas de conexão, que prometo que eu vou recuperar isso e estou me colocando à disposição para uma outra aula, para fazer a segunda chamada. Vamos trazer outras lideranças empresariais aqui também para a gente falar dessa retomada, né? Eu sei que está tendo um festival gastronômico na cidade, eu vou convidar o Jairo para vir aqui falar desse festival. O Heitor também, o Heitor. Do sindicato. O Heitor também. Muito importante, muito importante. A gente vai falando com todo mundo. Muito obrigado a vocês, gente, quem acompanhou a gente até aqui. Essa aula vai estar também disponível no canal do YouTube, Prof. Walter Guarujá. Um abraço a todos. Voltamos amanhã. Amanhã a gente tem um tema interessante. Amanhã a gente vai falar bastante da questão da ciência. O tema de amanhã é o ensino de ciências em tempos de terraplanismo. Eu vou receber aqui o professor Ailton José da Silva, que é professor de ciências na rede municipal, na rede estadual, e também o químico. Hoje é o dia do químico. E amanhã eu vou estar aqui com Pedro Luiz Gomes, que é químico, professor do curso técnico em química lá do 1º de maio, da rede municipal, e também do Colégio Adélia. Amanhã o tema olha, nós vamos falar de política amanhã também, viu? É muito de política. Hoje não, hoje o tema era retomada econômica, um tema de esperança. Prometi que não ia falar de política, mas eu quero dizer uma coisa. Já acharam o Queiroz, né? Queiroz está preso, agora a gente não sabe o que vai acontecer com a esposa do Queiroz. É possível que ela seja presa, e é notícia, né? O ministro da Educação foi demitido, mas diz ele que vai para o Banco Mundial, né? E o presidente agora eu acho que está preocupado, não sei o que vai acontecer, vamos ver. Walter, eu vou deixar uma dica para a sua aula de amanhã, então, uma coisa que eu li hoje, muito engraçada, a terra redonda gira, né? E a terra plana capota. Então, capotou, Valdir. Capotou. A gente ri, mas o assunto é sério. É sério. Estamos há mais de um mês, sem ministro da Saúde, em meio a uma pandemia. É muito sério. Gente, um abraço, fiquem com Deus, obrigado pela participação, a gente volta. Um abraço. Tchau.